Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Palavras Cruzadas, o programa de entrevista aqui na RTV nas noites de quarta-feira. Hoje é meu convidado o Dr. Martins Soares. Doutor, muito obrigada por estar aqui, que é do Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos. E o meu convite ao Dr. Martins Soares tem também a ver com toda esta questão dos genéricos, que nos últimos dias tem sido tão falada, Doutor. Como é que estamos em relação aos genéricos? Os senhores não gostaram nada da nova legislação sobre os genéricos. Pedia-lhe antes de mais que me explicasse que legislação é esta e, no fundo, também a importância dos genéricos, que é muito prescrita já hoje pelos médicos em Portugal, não é verdade? Portanto, a Ordem dos Médicos não é a situação de dizer que não gostou da legislação. A Ordem dos Médicos está efetivamente preocupada com os utentes, está preocupada com as pessoas que vão utilizar os genéricos e com tudo aquilo que faça a legislação que for aprovada, se não for refletida agora em comissão, após a sua aprovação, vai trazer, digamos, problemas nefastos e graves para a saúde do utente. Mas eu acho que, em primeiro lugar, e para que acabe toda esta confusão, talvez seja necessário dizer, quer dizer, como é que um medicamento é aprovado e como é que o medicamento chega, portanto, para ser consumido pelo utente. Ou seja, o medicamento submete-se à aprovação, portanto, submete a uma aprovação a uma AIM, que é uma autorização de introdução de mercado, e depois é aprovado a eficácia, a segurança, a bioequivalência e a biodisponibilidade. Portanto, a eficácia não vale a pena estar a explicar a todos os utentes, porque eficácia quer dizer é que o medicamento, para ser aprovado, tem que ser eficaz. Portanto, isto, para ser eficaz, então poderá ser aprovado. A sua segurança quer dizer que o medicamento pode ser tomado por qualquer utente e que, portanto, está dentro dos parâmetros que são consagrados como segurança para ser, digamos, para ser consumido pelo utente. A bioequivalência, aqui reside o grande problema, digamos, da bioequivalência, ou seja, no caso desta legislação, portanto, existem praticamente 5 razões que são nefastas para o utente, caso não venha a ser corrigido agora, após a aprovação da lei e no próprio Parlamento, digamos, a aplicação da lei. Ou seja... Doutor, essa lei aplica-se, basicamente, o que é que prevê essa lei? É que o medicamento pode ser... O doutor receita um medicamento. Não vou estar aqui a dizer o nome do medicamento para não haver publicidade. Sim. E, entretanto, esse medicamento, por exemplo, não é um medicamento genérico. E depois na farmácia pode ser administrado outro medicamento. Explique-me concretamente o que é que prevê essa lei. Vou tentar assim, para os nossos espectadores, em termos muito simples. E vou tentar dizer porque é que isso pode ser nefasto para a saúde. Ora bem... Os medicamentos genéricos têm uma oscilação, ou seja, um intervalo de confiança que vai entre os 80% e os 120%. Ou seja, no entanto, não existe bioequivalência entre medicamentos genéricos. Ou seja, existe bioequivalência entre um medicamento de marca e um medicamento que efetivamente passa a ser genérico e que, portanto, entre esses dois medicamentos, a marca e o genérico, é que é feito, digamos, uma bioequivalência. Bom, eu vou mesmo usar um termo comercial. Entre o paracetamol e o Benuron, a coisa é a mesma coisa. Bem, basicamente é um pouco isso, não é? O paracetamol é o princípio geral, não é? Não, o paracetamol é efetivamente a substância ativa e o Benuron é o medicamento, é o nome que foi dado ao medicamento que contém paracetamol, mas que efetivamente se chama comercialmente Benuron. Portanto, mas voltando, para que as pessoas possam compreender, a situação é a seguinte: se existe uma margem de confiança, portanto, não existe comparação entre genéricos, ou seja, não existe bioequivalência feita entre genéricos. Ou seja, há equivalência entre o medicamento de uma determinada marca e o genérico, mas Não existe comparação entre um medicamento de uma determinada marca e um genérico. Exatamente. Que é uma bioequivalência. Mas não existe uma bioequivalência entre dois genéricos. Ou seja, uma amoxicilina e um ácido colabolâmico de um laboratório X, que eu não vou estar... para os nossos espectadores perceberem serve, por exemplo, para é um antibiótico. É um antibiótico, por exemplo, para a parte otorrinolaringológica, não é? E uma amoxicilina e um ácido colabolâmico de um outro laboratório Y, portanto, não têm entre eles bioequivalência. Ou seja, não são a mesma coisa. Para nós, enfim, não são a mesma coisa comuns, não são a mesma coisa, porque os médicos não conhecem o estudo da sua bioequivalência. Portanto, não existe bioequivalência entre eles. Portanto, não estamos a pôr o problema do medicamento de marca. Estamos a pôr porque os médicos nunca se opuseram à prescrição de genéricos. O grande problema que existe aqui é efetivamente que as margens de confiança, ou seja, as margens de confiança para a aceitação
e para que o medicamento genérico seja consumido por confiança por um utente que tenha sido estudado e que tenham entre genéricos, digamos, a mesma equivalência. Portanto, então e o que agora, é que a lei prevê? É que um medicamento genérico possa ser substituído? É isso que eu queria que o doutor explicasse. O que é que a lei prevê? A lei prevê, e prevê muito mal, porque quebra aqui a confiança médico-utente. E o que é que prevê? Prevê que se o médico prescrever, por exemplo, a amoxicilina e o ácido clavulâmico do laboratório X, que não vou estar a dizer o nome, chega à farmácia e o farmacêutico diga ao utente que não tem aquele, mas que leve a amoxicilina e o ácido clavulâmico do laboratório Y. O que significa? Estamos a falar do genérico do laboratório A e genérico do laboratório B. Do laboratório B. O que significa que isso vai, de uma certa maneira, pode ir, de uma certa maneira, contra a saúde do utente. Eu não estou a dizer que os farmacêuticos poderão fazer isso no sentido de terem maior lucro na troca e no aconselhamento do medicamento do genérico. Porque aí iríamos entrar numa outra situação muito mais complicada, que é, efetivamente, a aceitação ou a discriminação ou digamos, a verdadeira explicação ao utente porque é que lhe está a trocar o genérico. E é por esse motivo, Sr. Doutor? O problema... Recordo que estou a falar com o Dr. Martins Soares, que é do Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos, e há uma grande polémica, provavelmente já se aperceberam disso, sobre os genéricos. O que o doutor me está aqui a explicar é quando um medicamento genérico de um determinado laboratório é receitado, à partida não deverá ser substituído na farmácia por outro genérico de outro laboratório. Exatamente. É isso. E porquê? Primeiro, porque não existem estudos de bioequivalência entre genéricos. Ou seja, o genérico A não é igual ao genérico B. Portanto, as margens de confiança que oscilam entre os 80% e os 125%, que neste momento a própria EMEA, que é a Associação Europeia idêntica à qual pertence o Infarmed, estreitou já essa margem de 99% para 110%. Ou seja, um genérico que tenha uma margem de confiança, por exemplo, de 80%, não pode ser igual a um genérico que tenha uma outra margem de confiança, por exemplo, de 120%. Portanto, efetivamente não são iguais. Mas mais, é que os excipientes também podem não ser iguais. E não sendo iguais, acontece que, digamos, as reações adversas que esses excipientes podem provocar na prescrição, quando o utente toma esse medicamento, vai-lhe causar determinadas reações adversas que, no fundo, não são iguais ao genérico A que o doente estava a tomar, ou ao genérico B que foi trocado pelo farmacêutico na farmácia. Doutor, explique uma coisa. E depois há uma outra coisa. Faz assim tanto sentido, uma vez que estamos a falar de genéricos, medicamentos, e peço desculpa da ignorância porque eu não sou médico, mas de medicamentos que à partida devem ter um espectro bastante vasto, até para serem compatíveis com os tais outros medicamentos mais caros. Faz tanto sentido haver medicamentos com a mesma designação, com a mesma informação de laboratórios diferentes? Não estamos aqui a falar também de uma guerra de laboratórios? Pois, quer dizer, aliás, o que o Governo deveria fazer era efetivamente, e então aí sim, era efetivamente colocar os genéricos todos a um determinado preço. E se eles fossem todos colocados a um determinado preço, portanto, não haveria intenção, eu não estou a dizer que há, não haveria intenção na farmácia de aconselhar o utente a levar um determinado genérico, embora diga a legislação que ele seja obrigado a ter os 3 genéricos mais baratos para aconselhamento do utente. Mas o problema não é esse. O problema, e se não tiver, digamos, enquanto que o médico é penalizado no exercício da sua atividade clínica, quer dizer, qual é a penalização que pode existir para o farmacêutico se efetivamente ele não tiver, de momento, os 3 genéricos mais baratos para fazer o aconselhamento do utente? Doutor, eu percebo, mas há uma coisa que eu gostava que explicasse aos nossos espectadores. Recorrentemente há estas questões entre médicos, Infarmed, farmacêuticos. Não há possibilidade de sentarem à mesma mesa e de uma vez por todas estas coisas minimamente serem entendíveis, ou está realmente no meio de tudo isto um grande negócio dos grandes laboratórios? Evidentemente que digamos, a parte dos medicamentos acaba por ser um negócio, não é? Enorme negócio. Um enorme negócio, como é óbvio. Evidentemente que pôr na mão do farmacêutico trocar aquilo trocar, digamos, um medicamento na farmácia por um medicamento do qual o farmacêutico não tem a certeza que é bioequivalente, portanto, está, acima de tudo, a cortar a relação médico-utente. Ou seja, a Fátima vinha ao meu consultório, eu dizia-lhe,
Fátima deve tomar uma amoxicilina e um ácido colabolâmico do laboratório X, porque face à minha conversa, porque ver um utente não é única e exclusiva, só o médico é que faz diagnósticos, ao que me parece. Portanto, se fez um diagnóstico e se lhe prescreveu uma determinada substância ativa, ou se prescreveu um determinado genérico de um determinado laboratório, ou de uma determinada marca, não pode ser o farmacêutico, por uma questão economicista ou não economicista, aí não sei, portanto, a trocar esse tipo de medicamento, porque a relação médico-utente é cortada. Portanto, eu estive com a Fátima durante um quarto de hora a ouvir a sua história clínica, a saber as suas reações, a saber de que é que se queixava, a saber se sentia... Eventualmente de alguma doença que tivesse... Exatamente, se sentia bem ou mal. E então... E eu prescrevo-lhe um determinado genérico, e ao contrário do que dizem, a entrada de genéricos em Portugal e a aceitação dos médicos por genéricos é bastante grande, e a sua prescrição é bastante grande, e a Fátima chega à farmácia e trocam-lhe o medicamento. Portanto, isto não é possível. Eu estou-me a lembrar, quando o Sr. Martins Soares, aqui do Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos, que hoje está aqui no Palavras Cruzadas, estou-me a lembrar de quando, por exemplo, o Sr. Doutor ou outros médicos receitavam um determinado medicamento e chegávamos à farmácia e na farmácia dizíamos assim, já nem falamos de genéricos, olha, eu não tenho este aqui que está esgotado, mas tenho do laboratório X ou Y. E tinha depois que pedir autorização ao médico para fazer essa troca. Agora não tem. Com certeza que a receita vai ser alterada porque deixa de haver, com certeza, não autorizo a troca do medicamento. Mas repare, isto acaba por ser ainda mais absurdo, na medida em que, desde há um mês para cá, há um mês e meio para cá, com a prescrição eletrónica, portanto, o Governo sabe neste momento, se quer pôr a situação no lado culposo dos médicos, porque efetivamente estão com os laboratórios, ou prescrevem isto ou prescrevem aquilo, portanto... Então, neste momento, é que esta lei não deveria ter sido mesmo... E não estão, muitas das vezes, os médicos também com os laboratórios, Sr. Doutor? A própria Ordem tem a noção e, por vezes, já tem instaurado processos por causa disso, não é? Em todo lado existe, portanto, colegas que, de uma certa maneira... Mas, repare, no universo de 35 mil médicos, haver 3, 4 ou 5 ou 6 médicos que, efetivamente, não têm isso. Agora, o que vai acontecer agora é exatamente o contrário. É que, no universo das farmácias... Cada farmacêutico, e não o diretor técnico da farmácia, mas efetivamente cada um dos farmacêuticos que estiver, digamos, a dar o medicamento, vai trocar o genérico que o médico prescrever. Portanto, pode trocar? Em princípio vai. Em princípio vai, porque, quer dizer... Doutor, mas não está também a fazer um juízo de intenções de todos os farmacêuticos ao pensarem que vão vender o genérico que mais dinheiro lhes dê ao bolso? Não é um princípio de intenções. O que eu estou neste momento a ver com a maior franqueza o problema do utente em si. Uhum. Se a Fátima me pusesse o problema, os médicos não querem prescrever genéricos, eu aí dizia, alto, vamos ver porque é que acontece. A situação não é essa e está perfeitamente documentada a entrada dos genéricos no mercado português prescrito pelos próprios médicos. Doutor, penso que, sendo esta uma questão muito importante, naturalmente, para a saúde, todos nós, ficou bem clara a posição da Ordem dos Médicos. Eu gostava de colocar aqui mais uma outra questão relativamente à situação da Ordem dos Médicos, não é da Ordem dos Médicos, mas dos médicos. Todos nós sabemos que estão contratados médicos colombianos, por exemplo, para virem para Portugal. E sem qualquer situação de preferir que sejam mais daqui ou mais dali, o que é certo é que há imensos médicos, rapazes e raparigas, que vão acabar o curso de medicina para o estrangeiro porque não conseguem entrar nas faculdades de medicina, porque acham que não têm colocação. Doutor, como elemento da Ordem dos Médicos, o que é que me diz a isto? Como é que os senhores veem esta situação? Em primeiro lugar, são duas coisas totalmente distintas. Em primeiro lugar, ao contrário do que as pessoas, por vezes, não conseguem perceber ou não conseguem entender, a Ordem dos Médicos, única e exclusivamente, faz um exame de comunicação ao médico. Ou seja, que até pode nem ser de medicina, por acaso é um caso clínico que se expõe, o médico tenta entender o caso clínico e depois fala com um júri, portanto, sobre esse caso clínico, mas o que está em jogo aqui é a comunicação. Ou seja, os médicos que vêm para exercer essa medicina em Portugal são médicos que efetivamente foram triados por professores da Faculdade de Medicina do Porto ou do ICBAS ou de outras faculdades que efetivamente disseram entre 300 ou 400 candidatos da Colômbia, de Cuba, daqui, dali ou dacolá, estão disponíveis e têm os conhecimentos
para, na língua deles, exercer medicina. Problema, digamos, a responsabilidade da Ordem dos Médicos não é pegar num colega desses, que foi triado por professores da Faculdade de Medicina, e dizer, este colega não sabe, porque tem que fazer um exame à Ordem, porque não sabe, porque não está bem triado. A priori, o colega foi triado para vir exercer, portanto está perfeitamente apto. Mas há outra questão, Sr. Doutor. Esses médicos, o que é que eles vêm cá fazer? Deixe-me só concluir. Diga, Sr. Doutor. Portanto, a responsabilidade da Ordem, única e exclusivamente nisso, é efetivamente saber que esse médico é uma prova de comunicação. Esse médico, ao comunicar com o utente, entende o que ele diz e o utente entende o que efetivamente ele quer dizer. Portanto, esta é a primeira situação do problema dos médicos colombianos. Mas fez-me... Doutor, a questão é esta, porque os médicos colombianos, já lá vamos à questão da entrada nas faculdades. Como todos nós sabemos, os médicos colombianos, os médicos espanhóis, enfim, são médicos que vêm para ser médicos de medicina geral. Basicamente é aquilo que designamos como médico de família. Sim, é um pouco isto, não é? Mas faltam médicos de família, temos médicos de família que cheguem, que não cheguem. Porquê é que falta tanto médico de família? Há uma coisa, temos todos essa ideia, parece-me que é verdade. Não há desemprego nos médicos de família em Portugal, pois não? Não. Faltam médicos de família. E porquê que faltam? Não querem ir para o interior? Ou não querem ir para sítios complicados? Existem determinadas unidades de saúde colocadas em determinados pontos do país, portanto, eu fiz exames a alguns médicos, exame de comunicação a alguns médicos colombianos, que efetivamente têm falta de médico de família. Se não existe neste momento médicos com a especialidade de medicina geral e familiar, ou porque ainda não concluíram a sua especialidade, ou porque ainda não estão aptos a efetivamente serem colocados nesse centro de saúde, o Estado, no meu entender, tem que efetivamente arranjar médicos para os colocar, digamos, nesses centros de saúde, no sentido de dar, digamos, aos utentes a possibilidade de ele ter médicos. Mas vamos lá ver, estamos a falar de médicos que vão para sítios ou problemáticos ou, por exemplo, muito distantes, lá para o interior do país. É disso também que estamos a falar, não é, Sr. Doutor? Sim, em princípio é. Existe outro centro de saúde onde existem médicos que foram colocados, que por acaso é à beira-mar, por exemplo, Lagos, foram colocados, digamos, determinados tipos de médicos também vindos, digamos, de fora basicamente e colocados. O grande problema que aqui se põe é também, e aí eu acho que é necessário dizer, existem determinados médicos especialistas de medicina geral e familiar que já se reformaram. Portanto, o Estado poderia, como é óbvio, colocar esses médicos, se eles quisessem, que eu ponho sérias dúvidas que um colega na reforma queira efetivamente ser colocado, por exemplo, em Cova da Moura ou noutro sítio qualquer parecido como o que eu disse. Eles vão dar tiros de noite, não é? Não é o problema dos tiros, porque o médico deu-se sempre... não tem problemas, porque está efetivamente para dar saúde aos utentes, portanto, em princípio, é carinhado pelos utentes porque está para tratar da sua saúde. O problema é que qualquer colega reformado não vai. E aí está o grande problema. Se por acaso quiser ir para um centro de saúde desses, não lhe é pago exatamente da mesma maneira que é pago a qualquer outro médico colocado dentro de um determinado tipo de contrato. Portanto, isto é uma conversa muito longa. Eu sei, mas é uma conversa que mete dinheiros, naturalmente, e também se percebe que é assim. O que muitas vezes, se calhar, os portugueses não percebem é porque que os médicos não podem ser deslocados para outros sítios, quando cada vez mais estamos numa situação de global em que as pessoas têm que se deslocar de um lado para o outro para terem emprego. Mas eu ia agora a um outro aspecto que gostava que o Sr. Doutor, como elemento da Ordem dos Médicos, me dissesse. Imensos rapazes, imensas raparigas se queixam de não poder estudar medicina em Portugal porque as médias de acesso são altíssimas. Isto é uma coisa que tem a ver com as universidades, mas tem a ver também, há um pouco essa ideia que a Ordem dos Médicos é muito restritiva. Há X médicos, não interessa haver mais, eu tenho que lhe fazer esta pergunta, tenho que ser advogado do diabo nestas coisas. O que é que os senhores da Ordem dos Médicos entendem, acham razoável que se peçam umas notas tão altas para entrar na Faculdade de Medicina e depois que nos faltem médicos, ou os médicos vão, por exemplo, estudar para a Espanha, fiquem lá? Pergunto. Não, os médicos que geralmente, portugueses que vão estudar, portanto, vão tirar o curso a Santiago, efetivamente depois vêm fazer um exame à ordem e evidentemente que entram dentro da colocação dentro da medicina portuguesa. Ora bem, as vagas é um critério que é feito por cada um dos serviços e que é distribuído a nível nacional. Se me diz que se é justo ou não existirem
determinadas vagas que não têm nada a ver com a nota, como por exemplo para atletas de alta competição, portanto, existe determinado tipo de vagas que estão consagradas para um determinado tipo de colocação, portanto, de determinados médicos que, de uma certa maneira, entram de uma maneira diferente de todos aqueles que têm média. O grande problema é que não podemos continuar, não podem continuar a existir médicos acima daquilo e da necessidade, digamos, que o país tem. Porque senão temos acima da nossa necessidade. Temos acima da necessidade. Nós somos um dos países da Europa... Temos médicos a mais. Mas depois há médicos a menos nos médicos, por exemplo, de cuidados primários, de medicina familiar. Temos médicos como a mais. Como é que essa equação está, Sr. Doutor? A colocação é que os médicos é uma equação um bocado complicada. Por um lado, estamos com médicos a mais. Em determinados centros de saúde e em determinadas unidades de saúde que, portanto, não podem ser deslocados para outras unidades de saúde que efetivamente tenham vagas ou cujos médicos, ou por reforma, ou por qualquer motivo, mudaram para uma outra unidade de saúde. Deixa-me perguntar-lhe isso faz sentido? Se os professores, por exemplo, quando começam a carreira, têm que ir para o Porto, para Lisboa, para o Algarve, para os Açores, para a Madeira, é razoável, por exemplo, que não haja essa movimentação, essa deslocação dos médicos ao longo do país para os sítios onde verdadeiramente fazem falta? Não, mas isso teríamos que voltar ao tempo da colocação, que foi do meu tempo, da colocação dos médicos no serviço médico à periferia. Isso acabou. Aliás, a última lei sobre a formação das unidades de saúde... Eu gostava de saber a sua opinião sobre isso, porque toda a gente percebe que se calhar há médicos a mais em Portugal, mas por outro lado todos nós também entendemos que muitas das vezes precisamos de um médico de família e não temos. E isto é um bocadinho difícil de explicar às pessoas, Em primeiro lugar, eu acho que isto é uma situação que tem a ver com a mobilidade dos médicos, tem a ver com a mobilidade dos funcionários públicos, e nisso eu não vou entrar, porque é um problema de legislação, que alterem a legislação ou não. Em segundo lugar, também depende com aquilo que o Estado quer pagar se um médico, se a Fátima fosse médica, e se durante 10 ou 15 anos tivesse colocado a sua vida pelo seu mérito, por exemplo, no Centro de Saúde da Foz, não era justo que ao fim de 10 ou 15 anos dissesse: doutora Fátima, é preciso um médico em freixo de espada à cinta, faça favor para marchar para freixo de espada à cinta. Mas eu também admitiria isso. Agora, desde que haja contrapartidas. Desde que haja contrapartida e que o Estado efetivamente queira pagar a sua deslocação para freixo de espada à cinta ou para um outro sítio. O problema é que isso não acontece. Portanto, as condições dadas, eu sabia no meu tempo, quando acabava o meu curso, que eu tive mais anos de periferia, mas que teria 3 anos para estar fora, digamos, da minha família. E, portanto, eu fiz o meu primeiro ano, tocou-me ir para o Marco de Canaveses, o meu segundo ano tocou-me ir para Vila Real, Paredes, e o último ano tocou-me ir para Vila Real. Mas, digamos, mesmo assim, nesse tempo, pagavam-me o alojamento, a minha deslocação, e, portanto, pagavam-me aquilo que eu necessitava minimamente para poder viver e exercer, digamos, a minha profissão de medicina. E agora não pagam isso? Agora não pagam, como é óbvio. Portanto, toda esta situação merece, digamos, ou uma alteração à legislação profunda, e vamos ver uma coisa: não será bom, e digo isto para todos os colegas, não é para mim, que já tenho a idade que tenho, que estou praticamente no fim de carreira, mas não será bom que haja um número de médicos indiferenciados superior àqueles que a necessidade do país precisa. Pelo seguinte, porque isso só vai beneficiar, efetivamente, vai provocar o desemprego, vai diminuir a qualidade da medicina, vai, de uma certa maneira, escravizar um médico no seu trabalho, porque a concorrência é muito maior e a procura de trabalho é muito maior, e, portanto, eu acho que isso também não bem em benefício dos utentes, mas bem, digamos, prejudicar o exercício da própria medicina. E a qualidade do serviço prestado, que é o mais importante para os utentes, não é? E vai, de uma certa maneira, ajudar, portanto, a medicina privada, de uma certa maneira, a poder jogar com contratos de trabalho para os médicos que não vão deixar que eles progridam na própria carreira e que estejam, digamos, submetidos a um determinado tipo de trabalho que
que quase não lhe permitem uma formação contínua ao longo do tempo. Sr. Doutor, de qualquer das formas, com as restrições que o país tem neste momento, com as dificuldades que há em variedíssimas áreas, nomeadamente da saúde, e com esta questão, medicina pública, medicina privada, com o aumento dos seguros, onde é que fica a saúde dos portugueses no meio disto tudo? E o acesso aos cuidados primários de saúde? Ou estamos no ponto em que o Serviço Nacional de Saúde é, de facto, uma grande utopia, ou que pelo menos foi uma realidade que está a passar? Não, em primeiro lugar, digamos, a saúde é um bem essencial. E eu acho que a saúde... Nisso acho que estamos todos de acordo. Chegar lá que às vezes é mais difícil, não é? Por qualquer governo de uma maneira diferente. Evidentemente que o problema da gestão, o problema de gerir os cuidados de saúde, todos estes problemas vocacionados no dinheiro têm que ser ultrapassados pela saúde e pela necessidade que o utente tem, digamos, dos aparelhos que necessita para o seu tratamento. E, portanto, aí, esta é uma opinião muito pessoal. Eu não me importa do que se gasta no Ministério da Defesa, ou no Ministério da Educação, ou no Ministério... A Educação, não, porque a educação também é fundamental, digamos, para cultivar, é fundamental para o país. Portanto, eu acho que a saúde, os cortes na saúde têm que ser feitos, digamos, em que os médicos têm que ser ouvidos, porque só os médicos é que sabem naquilo em que pode ser cortado. Mas pode ser cortado em alguns lados, não pode ser. E este governo está a ir além daquilo que a Troika propriamente define. Porque, quer dizer, a prescrição de genéricos em Portugal, a Troika não tem nada no que recomenda... Não se meteu em nada de genéricos. Não, absolutamente. Ou que se saiba, pelo menos. Porque anteriormente a este decreto-lei, já era obrigatório pôr, digamos, a substância ativa e o nome do medicamento de marca. Percebo. Ou um não medicamento de marca, simplesmente no fim punha ou autorizo ou não autorizo a troca do medicamento. E repare, em Espanha e em França, não é, que tem praticamente uma legislação igual à nossa, digamos, a palavra do médico final no que respeita à troca ou não do medicamento é respeitada. É definitiva. É respeitada. E poupa-se dinheiro, vamos lá ver. E com isto pode-se poupar dinheiro ou isto é assim uma situação um pouco confusa? Olha, eu não posso dizer se pode poupar dinheiro. Ainda se percebia, quando eu estou a dizer perceber, não estou a dizer que se aceitava. Eu ainda entendia certas medidas, ou todos nós entenderíamos certas medidas, se isso às vezes fosse poupar dinheiro. Mas é aí que se pode poupar. Pode ou não poupar-se dinheiro na saúde, doutor? Estamos mesmo a chegar ao fim. Peço ajuda ao seu poder de síntese. Olha, não sei se com esta medida e com este diploma se vai poupar dinheiro. Pela simples razão. Porque tem que ser alterado algo que está ainda para trás. Por exemplo, os folhetos informativos, para um medicamento ser aprovado, e vou dizer muito rapidamente, os folhetos informativos, as caixas, etc., são diferentes. O que, no meu entender, nos genéricos deveriam ser todas iguais. Até porque, repare, pela idade da nossa população, repare, hoje em dia vai ao médico, estabelece um contacto com o médico prescreve um genérico, o genérico vai à farmácia, ele troca-lhe, e a cor do medicamento, e a cor do folheto informativo, e a cor da caixa... Faz lei para a pessoa que muitas das vezes usa esse medicamento. Eu peço desculpa, estamos mesmo a chegar ao final. De um momento para o outro, vai novamente à farmácia e troca-lhe por outro genérico. O farmacêutico troca-lhe por outro genérico. O que significa, e tem acontecido, e já está comprovado, e já existem notificações à Ordem dos Médicos, e vão ser feitas notificações ao Infarmed, é que existem determinados utentes a tomar 2 genéricos ao mesmo tempo só porque a cor é diferente. Portanto... E isso é realmente uma grande complicação. Sr. Dr. Martins Soares, muito obrigada por ter estado aqui no Palavras Cruzadas. Esta é também uma chamada muito importante de atenção da Ordem dos Médicos relativamente à questão dos genéricos, mas também, conforme o Dr. Martins Soares aqui me dizia, uma outra chamada de atenção é que não é importante termos médicos a mais, é importante termos médicos nos sítios certos. Sr. Martins Soares, muito obrigada por ter estado aqui no Palavras Cruzadas. Muito obrigada a si também, que esteve desse lado. Nós voltamos para a semana.